Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Essa é a nossa primeira aula da disciplina Relações Interpessoais, Mediação e Dinâmica de Grupo. Serão 2 aulas. Junto com essas 2 aulas, vocês também receberão o material da disciplina e uma avaliação. Como objetivo principal dessa disciplina, nós temos a necessidade do aluno compreender a importância das relações humanas, tanto dentro como fora do ambiente de trabalho. É importante também que o aluno saia dessa disciplina compreendendo a importância da mediação, desse novo conceito de resolução de problemas, da mediação, principalmente da importância de se constituir ambientes de diálogos dentro da escola. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre relações interpessoais e no segundo momento nós vamos falar sobre conflitos, diálogo e mediação. Tudo bem? Vamos lá. Então, desde que o homem passou a estudar o próprio homem, voltado para essas relações interpessoais, nós temos averiguado uma influência e dependência do outro com relação à evolução humana. Você pode acreditar na evolução ou no criacionismo, mas fato é que estudos têm demonstrado que quanto mais o homem teve a necessidade de viver em comunidade, seja nas cavernas, seja em tribos, em qualquer ambiente, que ele teve essa necessidade de viver em grupo, de viver em bando, ele teve as suas referências cerebrais alteradas. O que significa isso? Alguns estudos ligados à teoria da evolução detectaram que o tamanho do cérebro aumentou com o passar do tempo e eles atribuem isso à complexidade do ser humano, a complexidade cerebral que o homem foi adquirindo a partir do momento em que foi vivendo em bando. Outras teorias dizem que é o simples fato do ser humano estar em constante evolução também, adquirindo a escrita, adquirindo outras ferramentas que fazem com que o cérebro se torne mais evoluído. Fato é que a presença do outro na vida do ser humano faz com que ele seja muito mais complexo e inteligente. Então, a minha inteligência depende muito da minha relação que eu tenho com as outras pessoas e vice-versa. Então, é de suma importância nós observarmos o quanto o outro nos faz bem, o quanto viver em sociedade, em comunidade, com aquele que é diferente, com aquele que é parecido com você, mas essa troca de experiência, essa interdependência, essa dependência mútua que existe entre eu e o outro, entre você e o outro, faz com que nós sejamos muito mais inteligentes, muito mais evoluídos do ponto de vista cognitivo. Tá bom? Então, esse é um fato de que nós dependemos do outro para sermos quem nós somos. Tá bom? 6 milhões de anos dependendo do outro é o que a teoria da evolução tem dito, né? Que o homem depende do outro para aprender, depende do outro para evoluir. Então, essa dependência, essa interdependência entre nós, essa interdependência faz com que o homem seja cada vez mais inteligente, e inteligente do ponto de vista cognitivo, não sábio, mas inteligente, adquirindo novas ferramentas, né, e resolvendo novos problemas. É importante, eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente entender melhor esse tema. É importante que, antes de conhecer o outro, eu consiga conhecer a mim mesmo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso não é recente. 350 anos antes de Cristo, Sócrates já disse isso: conheça-te a ti mesmo para depois conhecer o outro. Então, essa necessidade de conhecer a si mesmo, ela tem dois porquês. Primeiro é porque, conhecendo a mim mesmo,
vou saber dos meus limites, desejos, anseios, frustrações, potencialidades, mas é conhecendo a mim mesmo que eu parto para o outro, porque o outro é um ser humano como eu sou, tem suas diferenças, nós temos nossas diferenças, mas é um ser humano como eu sou, então eu parto de um princípio de que eu já conheço previamente parte daquele ser que é igual a mim, do ponto de vista geral. Do ponto de vista individual, cada um tem a sua identidade, nós sabemos muito bem disso. Mas a necessidade de conhecer a si mesmo, ela serve para você e para conhecer o outro também. Então, cada um de nós traz um conjunto único de características, a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, ela é individual. Para você se conhecer, avalie como observador imparcial os diversos papéis que exerce pai ou mãe, filho, irmão, tio, amigo, chefe, aluno, professor, esportista, música, etc. Então, em cada local desse, eu exerço um papel. Não é que eu seja falso em cada local desse, não. É que quando você está no papel de pai ou de mãe, você tem uma postura diferente daquela quando você está no papel de filho, de irmão, de tio, de amigo, de chefe, de professor e etc. Então, é observando esses papéis, é observando o desempenho de cada papel desse que eu começo a me conhecer e começo a fazer perguntas. Considero que você realmente gosta de fazer é aquilo que você faz por obrigação, por usos e costumes ou por sugestão e imposição de outros. Nós estamos vivendo num mundo digital que nós temos os influencers digital, né? Nós temos os influenciadores digitais. E a maioria das vezes, eles influenciam por sugestão e imposição, né? Eles sugerem coisas que conversam com o coletivo comum, com o coletivo, e as pessoas vão naquela e embarcam naquela onda e fazem parte de uma bolha que sempre falam a mesma coisa que eles gostam de ouvir, e eles passam a seguir, às vezes cegamente, um influenciador, porque eu perco a minha individualidade para adquirir outra que às vezes se encaixa melhor naquele ambiente no qual eu estou vivendo. Então, é muito importante nós observarmos isso. Você sempre se perguntar, eu faço isso porque eu gosto, eu faço isso porque sou obrigado, eu faço isso porque é uma imposição, sugeriram isso para mim. Então, sempre se pergunte isso. Eu estou fazendo isso por quê? Sempre se pergunte isso. Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu gosto de fazer isso? Será que eu gosto realmente? Veja os seus potenciais como probabilidade de, no futuro, colocar em ação tudo que estava dentro de você. Tem duas mentiras que falam sobre nós. Sempre falarão mentiras sobre nós. Por quê? Porque nunca falarão exatamente o que você é. Aquelas pessoas que dizem, você não consegue fazer isso porque você é menos inteligente do que o outro, etc, etc. Ele está errado. Mas também pode estar errado aquele que diz, você consegue fazer tudo na sua vida, basta querer. É mentira. Nem tudo na sua vida você vai conseguir fazer. Então, são dois extremos que conversam com a gente e que nós é que devemos buscar o equilíbrio entre esses dois extremos. Nós é que devemos conhecer nossas potencialidades, para isso ser tratado como probabilidade, para no futuro colocar em ação. Então, sou eu que devo me conhecer, não são os outros, porque os outros nunca me conhecem como realmente eu sou. Sempre haverá aí um preconceito com relação à minha pessoa, seja ele positivo ou negativo, porque existem preconceitos positivos, vocês sabem muito bem disso. Todo conceito previamente elaborado, antes de conhecer todas as partes, ele é um preconceito, né? Então, as pessoas podem ter preconceito com relação à sua inteligência, seja positiva ou negativa, mas quem tem que ter o conceito formado disso é você. Nós temos o marketing pessoal, e aqui eu tenho muito cuidado em falar sobre isso sem cair naquela ideia do vendedor, do marqueteiro,
da imagem e etc. Não. Todos nós temos duas coisas interessantes na nossa vida com relação à sociedade. Todo mundo tem a sua imagem e reputação. Rapidinho, o que é sua imagem? É o que todo mundo vê, o que você mostra para as pessoas. O que é sua reputação? É aquilo que você realmente é. Geralmente quem conhece a sua reputação é quem convive com você. No dia a dia, não tem como você manter uma imagem daquilo que você não é. Não tem como você atuar 24 horas por dia. Uma hora a máscara vai cair da atuação e você vai revelar quem realmente você é. Ali é sua reputação. Cabe a nós cuidarmos da nossa imagem e reputação. A nossa imagem, eu preciso cuidar dela porque aqueles que não me conhecem bem, eles vão me julgar baseado na imagem que veem de mim. Eu preciso cuidar da reputação, porque a minha imagem, ela deve refletir a reputação que eu tenho. Se isso não for verdade, se isso não acontecer, a minha imagem será falsa. E uma hora ou outra, a máscara vai cair e as pessoas vão perceber que a minha imagem não condiz com a minha reputação. Então, eu tenho que cuidar primeiro da minha reputação para essa reputação refletir a imagem que eu tenho. Porém, eu não posso me esquecer também de cuidar, de dar ali uma olhada para a minha imagem, saber se ela realmente está refletindo aquilo que eu sou. Se ela não está sendo mal interpretada por algum ato meu, alguma fala, algum gesto, alguma tomada de decisão que foi equivocadamente interpretada. Eu vou falar disso um pouco mais na frente. Então, é muito cuidado quando eu falo de marketing pessoal, porque nada é falso. O marketing pessoal das relações interpessoais, ele não é falso. Ele é um reflexo daquilo que você realmente é. Mas você precisa cuidar para que ele seja o reflexo, né? E não seja um reflexo distorcido. Pode ser definido como uma estratégia individual para atrair e desenvolver contatos e relacionamentos interessantes do ponto de vista pessoal e profissional, bem como para dar visibilidade a características, habilidades e competências relevantes na perspectiva da aceitação e do reconhecimento por parte de outros. Muito importante isso, dar visibilidade a características e habilidades e competências relevantes. Dar visibilidade. Não é que você vai fingir que tem essas características e habilidades, não. Você e essas competências, você vai apenas dar visibilidade. O teu marketing pessoal não é você fobar, se jactar, eu sou isso e aquilo, não. É você fazer com que as pessoas vejam aquilo que você realmente é, aquelas tuas habilidades. Os elementos fundamentais para um marketing pessoal são posicionamento emocional. Pode ser definido como sendo a forma com que as pessoas se lembrarão de um indivíduo. Então, esse posicionamento emocional em determinados locais, ambientes e principalmente situações, como você se posiciona diante de um luto, diante de uma perda, diante de uma alegria. Esse posicionamento emocional vai fazer com que as pessoas se lembrem de ti, mesmo quando você não estiver lá. Né? Então, as pessoas aquilo vai marcar na vida das pessoas, aquele teu contato com elas naquele momento. A comunicação interpessoal, quando o indivíduo fala, quando se expressa por escrito ou oralmente, quando cria vínculos de comunicação continuada, o indivíduo externa o que tem de melhor em seu interior. Então, essa questão da comunicação interpessoal é muito cuidado com as palavras, com o jeito de falar, com o jeito de escrever. Isso vai refletir muito em quem vão pensar que você seja. Então, claro, sempre refletindo aquilo que você realmente é. Rede de relacionamentos pode ser definida como uma teia de contatos dos mais variados níveis fundamentais para o indivíduo se situar socialmente, tanto de forma vertical, com relação mais elevada do seu, quanto horizontalmente com seus pares em plano semelhante. Então, muito importante no ambiente de trabalho, em qualquer outro lugar, esse relacionamento vertical e horizontal precisa ser equilibrado. Então, eu preciso criar uma rede de contatos com essas pessoas, eu preciso fazer amizades e eu preciso me comunicar bem com quem está acima de mim e abaixo de mim também. Essa comunicação não pode ser uma comunicação interesseira,
Não pode ser uma comunicação de que porque eu vou ganhar algo com aquilo, não. Precisa ser uma comunicação natural, espontânea, sem interesses outros que não seja manter contato. Posicionamento de imagem pode ser definido como uma adequação visual ao contexto social. É fato que a sociedade hipervaloriza a imagem e exageros à parte. O princípio do cuidado visual precisa ser analisado realisticamente. Então, é muito importante essa ideia do posicionamento de imagem. Eu preciso estar vestido de acordo com o ambiente. Se eu vou para uma palestra, a minha vestimenta tem que ser a vestimenta de acordo com aquilo que se propõe a palestra. Se eu vou para uma aula do mesmo jeito, se eu vou para a praia ou para um clube, para qualquer lugar que seja, essa imagem precisa ter um posicionamento de acordo com o ambiente. A prática de ações de apoio ajuda e incentivo para com os demais. O segredo é sempre se perguntar de que maneira eu posso ajudar, de que forma posso apoiar, como posso incentivar o crescimento, o progresso e o bem-estar do próximo. Então, saber do que a pessoa está precisando para você oferecer ajuda é muito importante. Oferecer ajuda sem ter noção, sem ter ideia ou sem ter certeza do que a pessoa que está carecendo de ajuda está precisando, soa muitas vezes como falsidade ou desconhecimento da causa. O interessante é averiguar, perguntar, querer saber como que você pode ajudar para aí depois tomar uma decisão, a melhor decisão possível. Sempre lembre de uma coisa: precisam ser atitudes sinceras e verdadeiras. Não pode ser o marketing pessoal, não pode ser uma casca, não pode ser um envelope, não pode ser um embrulho, não. O marketing pessoal, ele tem que refletir aquilo que você realmente é. Então, o ideal é mude a sua reputação para ela refletir na sua imagem. Quando isso não estiver acontecendo, você perceber que a sua imagem está sendo distorcida, aí você vai lá e cuida da sua imagem também, tá bom? Então, isso é muito importante. Esse equilíbrio tem que haver entre aquilo que eu sou e aquilo que as pessoas veem que eu sou. Isso é marketing pessoal. E aí, para se dar essas relações interpessoais, eu preciso de alguns princípios. Um deles, por exemplo, a percepção. Essa frase do Calderón de la Barca diz, olha, o mundo é da cor das lentes dos seus óculos. O mundo é exatamente daquilo que você vê, porque o mundo é uma percepção. Nós pensamos que agimos sobre os fatos, quando na verdade agimos sobre a percepção que temos deles. Segundo a psicologia, nada é realmente igual como é para todo mundo. Por mais que o fato seja um fato inquestionável como fato realmente, mas cada um enxerga na sua perspectiva individual. Nós chamamos isso de percepção. Por isso que o nome ponto de vista, porque cada um vê de um ponto, né? Esse é o ponto de vista da pessoa. E aí, a percepção, ela não tem a ver com inteligência. Eu acurar a percepção, sim, mas a percepção em si, por exemplo, nós temos aqui do lado esquerdo, nós temos uma imagem do seu lado esquerdo aí, que é uma velha, uma pessoa idosa e uma jovem. As duas estão aí, nesse lado esquerdo. É uma velha e uma jovem. Claro que como nós não podemos conversar agora, mas você para o vídeo, dá uma olhadinha, qual é que você enxerga. A jovem está olhando para lá, a velha está olhando para baixo. Tem gente que vê as duas, tem gente que não vê nenhuma, tem gente que vê uma, não vê a outra, vice-versa. Então, o que é mais inteligente quem vê a velha? Não, tem nada a ver. É uma questão de percepção, de como você enxerga o mundo. Cada um vê uma coisa diferente. Do lado direito, nós temos uma figura fundo que é uma taça no meio e duas pessoas como se fossem se beijar. É também uma questão de percepção, de como você enxerga o mundo, de como você percebe o mundo, de como você percebe a situação.
tá bom? Então, cada um, é só para provar que cada um vê uma coisa diferente, né? E elementos da percepção. Nós temos os sentidos, o mundo externo, né? Os sentidos do mundo externo, que é a audição, visão, tato, olfato, paladar. É o que nós temos para conhecer previamente o mundo. Eu sei que uma coisa é amarga, eu sei que uma coisa é doce, eu sei que uma coisa é gostosa do meu ponto de vista e não é. Então, isso é a percepção. Eu sei que um som está alto ou está baixo, eu não estou escutando direito. Isso é a percepção mais natural possível. Só que nós temos outros elementos, fatores que interferem na percepção. Experiências passadas, aquele cheiro que eu estou sentindo agora, ele conversa com as minhas experiências passadas, com esse mesmo cheiro que eu senti há muito tempo. Então, por exemplo, você enjoava quando era criança, quando andava de ônibus, né? E você depois de adulto não enjoa mais. Mas toda vez que você entra no ônibus e você sente aquele cheiro que você sentia quando enjoava, você pode não enjoar naquele exato momento, mas você se lembra do quanto aquilo te incomodava e você pode ficar ruim ali com aquele ambiente, né? Do mesmo jeito que você, vai lá, seu primeiro namorado, sua primeira namorada que você teve e você foi muito feliz naquela época, tal. E aquele perfume que você nunca mais sentiu depois de 30 anos, você sente, aí você lembra daquele momento, não quer dizer que você queira voltar lá, não. Você lembra exatamente da cena que conversa contigo essas experiências passadas. Diferenças individuais, gostos, desejos, estado emocional, dependendo de quando eu vejo aquilo, interesse e preconceito. Preconceito construído ao longo do tempo vai me fazer borrar ou aprimorar a minha percepção. Condições que aumentam a precisão das percepções. Autoconhecimento, eu preciso saber dessas minhas experiências passadas, desse meu estado emocional, dos meus interesses. Preciso me conhecer melhor para eu poder filtrar bem essas percepções. Flexibilidade, preciso estar ali com uma percepção ampliada. Equilíbrio ou ajustamento interno. Julgamento baseado em fatos e não em opiniões de outro, mas baseado em fatos realmente daquilo que realmente aconteceu e não o que eu acho que aconteceu. E aí nós temos outro fundamento que é a comunicação. Você pode ter ideias brilhantes, mas se não conseguir transmiti-las adequadamente, elas não chegarão a lugar nenhum. Então, a comunicação ela é importantíssima no ambiente de trabalho, na vida pessoal das pessoas. Se comunicar, conseguir transmitir o que você está pensando, o que você está querendo de uma maneira adequada, facilita demais as relações interpessoais. A ação com que sua mente realiza tudo aquilo que faz se dá pela comunicação, seja interior, aquele seu raciocínio, você conversa consigo mesmo, seja aquela que mais conhecemos, que é o contato com outras pessoas. Nós temos esses dois tipos de comunicação. Uma das grandes causas de falha na comunicação humana de hoje é que a maioria das pessoas não sabe e nem consegue ouvir o que o outro está dizendo. Nós estamos vivendo em uma época em que todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar alguma coisa. Todo mundo quer contar uma história. Todo mundo tem coisas para contar. A gente vê aí na internet quantos canais diversos não tem. Todo mundo quer falar. Na época da televisão, nós ouvíamos, né? A gente não falava quase, a gente ouvia. Nessa era da internet, dessa interatividade, as pessoas querem falar, a gente quer falar. E aí tem um problema. Se você quer falar e não tem o que falar, ou aquilo que você quer falar não está organizado adequadamente, você não vai conseguir se fazer entender e não vai entender o outro, porque você não vai estar prestando atenção.
Então, o ideal é aprender a ouvir o outro para que eu fale adequadamente. Outro ponto-chave nas dificuldades de comunicação está na inconsciência do nosso próprio jeito de falar, tanto na musicalidade da voz, como nos sinais não verbais que enviamos ao intelector. A pessoa que está nos ouvindo falar, já acabei de dizer que nós temos a dificuldade de ouvir. E a pessoa que está me ouvindo falar não está ouvindo só minha voz, ela está vendo tudo. Ela está vendo meus sinais não verbais. Uma pausa é um sinal. Uma pausa diz alguma coisa. Deixar de falar é também falar em uma relação, né? Então, fazer gestos, coçar a cabeça, passar a mão no cabelo, enxugar a testa, ajeitar o cabelo, ajeitar a camisa, tudo isso é uma conversa. Tudo isso é uma comunicação. E como essa pessoa está assimilando tudo isso? Então, os sinais que você conseguir detectar nas reações do ouvinte lhe mostrarão quais as mensagens que ele está conseguindo compreender e quais não estão sendo recebidas ou estão sendo mal interpretadas. Então, aprender a ler o outro no momento em que você está conversando com ele, qualquer gesto dele, que ele, ali naquele momento, ele saia daquela conversa, você precisa buscar novamente. Uma pausa é importante para que a pessoa preste atenção no que você está dizendo. Não precisa ser na sala de aula, mas ali, no contato do dia a dia, parar de falar. Requer uma atenção da pessoa, às vezes, porque ela estava no piloto automático, ouvindo tu falar, e ela estava fazendo outra coisa, não estava prestando atenção, a não ser que você falasse algo muito absurdo ou deixasse de falar. Então, essa busca em entender o outro para trazê-lo para a minha conversa é muito importante. O significado de sua mensagem é a maneira como o ouvinte interpreta suas palavras e seus comportamentos. Não é o que você falou, é como ele entendeu. E eu preciso ter certeza de que ele compreendeu, reafirmando o que eu estou dizendo, sendo bem claro e reafirmando o que eu estou dizendo. Pessoas sem acuidade sensorial para perceber o significado das reações expressas pelo interlocutor dificilmente conseguem aquilo que querem. Então, eu preciso ter certeza de que ele compreendeu o que eu disse. Tendo essa certeza, eu preciso reafirmar. Se eu não tiver a certeza, eu preciso reafirmar. Tendo a certeza, eu prossigo em busca do meu objetivo com aquela conversa. Barreiras da comunicação. A comunicação não é o que se diz, a comunicação é o que se ouve. Então, é muito importante isso, porque às vezes nós estamos aqui conversando, falando, eu vejo muitos professores dizendo, olha, eu fui lá e ensinei, agora se aprender eu não sei. Primeiro, ensino e aprendizagem são dois conceitos imbricados. Se você ensinou, logo aprenderam. Se não aprenderam, é porque não houve ensino. Houve fala, houve conversa, mas não houve ensino. Aí é outra questão. Estamos falando da boa comunicação. Então, a boa comunicação é quando eu tenho certeza do que foi ouvido e não do que foi falado. Então, se os interlocutores não estiverem atentos a todos os aspectos da comunicação, o processo comunicativo não ocorrerá ou será ineficiente. Consideram-se barreiras de comunicação, dificuldade de se expressar, de falar algumas palavras, de articular bem as palavras, é uma dificuldade de se expressar, às vezes a pessoa é tímida, introspectiva, desatenção de quem ouve devido ao pouco interesse pela mensagem ou preconceitos. Vai lá, eu vou falar para alguém que votou no Bolsonaro, eu vou falar bem do Lula e eu começo elogiando o Lula. Você acha que essa pessoa vai ouvir? Não, o contrário também existe. O contrário também é verdadeiro. Eu vou falar para uma pessoa que votou no Lula, falar bem do Bolsonaro, e eu vou começar elogiando o Bolsonaro, essa pessoa não vai prestar atenção. Se eu quero atenção nesse assunto, eu preciso buscar a atenção daquela pessoa. Ou eu começo com algo que ela verdadeiramente concorda, depois eu vou levar essa pessoa a entender melhor o que eu quero dizer, mas se eu disser algo que ela tenha algum preconceito, logo de início ela vai travar e não vou ouvir mais nada.
É essa dificuldade hoje de explicar um para o outro em quem você votou. Como o Brasil está polarizado e os dois lados se odeiam, então esse ódio cega em ouvir o outro. O outro pode estar com a razão em alguns pontos, mas ele não será ouvido porque você bloqueia, você não tem menor interesse por aquela mensagem. Hábito de interromper o interlocutor falando ao mesmo tempo em que ele. Então esse hábito ele é muito comum e ele prejudica os dois. Se eu quero passar uma mensagem, eu preciso falar quando ninguém estiver falando, principalmente a pessoa que está me ouvindo. Quando se fala, não se escuta direito. Então o ideal é que aquela pessoa esteja calada quando eu estiver falando. Se eu estiver falando e ela começar, eu paro para eu poder falar e ela ouvir. Falar sem dar oportunidade aos outros, o desejo de querer dominar a conversa e ser dono do assunto, o sabe tudo. Todo lugar tem isso e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Você não querer dominar ali, ter opinião sobre tudo e dar pitaco em tudo e querer tomar conta da situação. Isso é horrível do ponto de vista de diálogo, porque diálogo significa dois, no mínimo, conversando, se só você conversa. Falta de sequência lógica na conversa, né? Coisa de louco, de você não ter uma sequência lógica, você ficar pulando de assuntos. O hábito de sempre querer fazer graça, isso é importante. A graça, ela é bem-vinda. A graça, ela é bem-vinda numa conversa. A conversa precisa ser leve, dependendo, claro, do teor da conversa. Eu não vou falar de algo fúnebre com graça. Precisa ter o cuidado, mas ela não pode, esse hábito de querer sempre transformar a conversa numa coisa engraçada. A mania da contradição, né? Muita gente se contradiz na hora que está explanando um conteúdo. Excesso de intermediários, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, fulano disse que ciclano falou, que outro disse que cunhado falou. Não. Preocupação na hora da conversa, eu posso estar preocupado, mas não posso demonstrar essa preocupação. Dificuldade de ouvir, é um problema sério, essa dificuldade de quem fala também ouvir. E as relações interpessoais no trabalho, né? Especificamente, as relações humanas no trabalho incluem tanto a satisfação pessoal como a obtenção de resultados, isso é muito importante. Relações interpessoais no trabalho, ela tem a ver com minha satisfação pessoal, mas também com a obtenção de resultados profissionais, sendo necessária para isso a utilização apropriada de meios eficazes para se alcançar o objetivo desejado. Relação interpessoal no trabalho, ela é uma relação humana, mas com um fim profissional. Eu preciso discutir os objetivos desejados e os meios para se atingir aquele objetivo. Outro ponto importante que a gente tem que observar é o que é uma equipe. É um grupo de pessoas que trabalham juntas para atingir uma meta específica. Isso é equipe. Dentro do seu local de trabalho podem ter várias equipes. Você pode participar de várias equipes. Cada equipe vai ter uma meta específica. Participando e compartilhando informações sobre os melhores procedimentos ou práticas de suas funções em busca de prestar um serviço com qualidade. Esse é o objetivo de uma equipe. A equipe, o grupo inteiro, vai lá, de uma escola, né? E ele tem várias equipes ali. Cada equipe daquela tem que estabelecer, já tem estabelecido as suas metas específicas e elas vão ser atingidas de acordo com aqueles meios que a equipe descobrir, ou encontrar, ou gerenciar. O que atrapalha numa equipe? Quando competimos internamente com nossos colegas de trabalho, isso atrapalha demais, quando há essa competição ali. Quando não colaboramos com eles, quando não participamos das decisões ou das ações a serem desenvolvidas, quando quebramos regras determinadas anteriormente, quando não nos relacionamos ou comunicamos mal, quando não respeitamos os demais, quando não agimos dentro da ética profissional. Isso atrapalha demais o trabalho de uma equipe, né? Então, o objetivo dessa disciplina, aqui nós estamos encerrando a primeira aula, o objetivo dessa disciplina é que você compreenda o seu papel diante das relações interpessoais, dentro e fora do ambiente de trabalho, a sua vida profissional e pessoal também. Na segunda aula, nós veremos conflitos, diálogo e mediação com esse tema que é inovador demais, que é a mediação de conflitos.
tá bom? A gente vai discutir um pouco sobre isso, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.